Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Hoje a gente vai dar seguimento a uma matéria que a gente estudou lá no primeiro bimestre. Nós falamos sobre a arte no período medieval. E aí nós abordamos a arte românica e a arte bizantina. E faltou a arte gótica, que aconteceu no final ali da Idade Média. Bom, durante esse período, né, o sistema econômico que vigorava era o feudalismo. Então é aquela época de reis, príncipes e princesas e castelos. Então, hoje a gente vai falar sobre arquitetura nesse período gótico, né? E como o texto está dizendo aí no segundo parágrafo, a arquitetura medieval sofreu duas grandes influências: religiosa, que a gente pode ver na construção de catedrais e nos vitrais, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E naquela época, né, como a gente falou agora, reis, rainhas, príncipes e princesas, para quem já assistiu filmes dessa época, sabem que é uma época assim bem tumultuada de batalhas, de guerras, né? Então, essa época era muito insegura. Então, os castelos, também as igrejas, todas as construções dessa época eram feitas de paredes bem grossas, muros bem fortificados, né? A fim de proteger a população, né? Aquelas pessoas que estavam dentro desses lugares, né? De possíveis ataques inimigos. Aí, nessa primeira página, a gente tem a Catedral de Notre-Dame, que fica lá em Paris. Nessa caixinha amarela no final da folha, tô contando um pouco da história da catedral. E infelizmente, em 2019, que parece que foi há 1000 anos atrás, né? Ela sofreu um incêndio. E ela hoje, assim, não tem quase nada. Vocês podem procurar aí na internet sobre o incêndio dessa catedral. Mas muita gente doou dinheiro, muita gente rica doou dinheiro, e os planos são de que ela volte a ser construída idêntica, né, ao que era antes de ter sofrido o acidente. Na segunda página, a gente tem a fotografia do altar, né, da parte de dentro, óbvio, ali da igreja antes do acidente. Aí, na segunda página também, na segunda foto, a gente tem o que a gente chama de gárgulas, né? Essas aqui também são da Catedral de Notre-Dame, mas várias outras igrejas, catedrais, né, feitas durante esse período gótico, têm gárgulas. A palavra gárgula, ela vem do francês gargoule, provavelmente eu pronunciei errado, tá aí no último parágrafo dessa segunda página. Elas são figuras de animais, né? São meio monstros, meio animais. E a palavra, ela vem do gargalo, né, que significa gargalo ou garganta, e remete ao som emitido pelas esculturas que tem. Essas esculturas, gente, ela nada mais tem a função de escoar a água. Então, quando chove, a água que cai em cima dos prédios, né, os canos vão levando ela para desembocar aí na boca da gárgula. Então, elas ficam cuspindo, entre aspas, água, né? Aí, na última página, a gente fala sobre as rosáceas e os vitrais. Os vitrais, como vocês podem observar nessa fotografia, nesse período gótico, as paredes elas foram ficando mais finas. Eu sei que no início do texto agora eu falei que elas eram mais grossas, mas aqui nesse período gótico eles começaram a fazer as paredes mais finas e também conseguiram fazer com que elas ficassem mais altas. Essa igreja aí, ó, as paredes dela, né, como dá para ver pela fotografia, são bem finas. E esses vitrais, né, são esses trabalhos em vidro, né? Na semana que vem, na apostila da semana que vem, tem uma foto de um vitral mais próximo para a gente poder ver os detalhes melhor. Mas eles acreditavam que a luz, né, quando você estava dentro dessa igreja, cheia de vitrais, né, e a luz entrava, atravessava o vidro, né, vidros coloridos, a atmosfera da igreja, né, o interior dela ficava diferente, porque ela ficava colorida, com uma atmosfera, e as pessoas naquela época acreditavam que isso favorecia a espiritualidade dos fiéis. E, bom, as rosáceas, né, falei sobre os vitrais, as rosáceas, elas são quase a mesma coisa que os vitrais, só que elas são redondas. O exemplo de rosácea está aí na última página, tá? A rosácea, que vem da palavra, de rosa, né?
São esses vitrais circulares. Geralmente eles eram colocados em cima da porta principal da entrada da igreja. Geralmente, mas você encontra assim em vários outros lugares. Desculpa, engasguei aqui, gente. Tá bom? Responda as perguntas aí, tá tudo bem facinho. Semana que vem a gente volta e termina de falar sobre arte gótica. Um beijo, até semana que vem. Tchau.